Medir a idade do universo não é uma tarefa simples e não conseguimos determinar com extrema exatidão, mas hoje já é sabido que o ponto inicial que desencadeou a grande expansão do Big Bang ocorreu há cerca de 13,7 bilhões de anos. Da mesma forma, conseguimos determinar a idade das estrelas do universo, entendendo a forma como a evolução estelar ocorre com o passar dos bilhões de anos, e conhecemos estrelas que vivem por meros milhões de anos e aquelas que podem ficar estáveis por bilhões de anos. Mais velho da forma como o universo é, não faz sentido existir uma estrela mais velha do que ele. E uma estrela gigante conhecida como HD 140283 está desafiando as leis da física quando sua idade foi calculada para ter mais do que a própria idade do universo. No vídeo de hoje, vamos desvendar o mistério da estrela mais antiga que o próprio cosmos. Na nossa concepção geral das coisas, sabemos que tudo possui um começo, e o universo aparentemente teve o dele, ocorrendo há cerca de 13,7 bilhões de anos na forma de uma grande expansão que os astrônomos chamam de Big Bang. Muita gente acaba confundindo a premissa básica da teoria que hoje reina para explicar a origem do cosmos, mas o que muitos não imaginam é que o Big Bang não explica exatamente a origem de tudo, mas sim a partir de uma fração de segundo quando o universo começou a inflacionar velozmente em todas as direções. E para entender como os astrônomos chegaram na conclusão de que existe uma estrela mais velha do que o cosmos, temos que de fato voltar no tempo quando a expansão do universo já tinha evoluído o suficiente para diminuir a densidade geral e os elétrons pudessem enfim orbitar os prótons. Agora imagine que toda a matéria do universo estava concentrada em um volume muito menor do que é hoje. Logo, não era tão fácil a formação de estrelas, e as primeiras só vieram de fato a aparecer 400 milhões de anos depois do Big Bang. Logo, tem algo de errado em dizer que a estrela HD 140283 é mais velha do que o próprio espaço, e chega aos 14,46 bilhões de anos de idade. Ela também é conhecida como Matusalém, em referência a uma figura bíblica que teria vivido por 969 anos. Ou seja, esse nome meio que virou sinônimo de longevidade. Vejam bem, nos momentos iniciais do universo, não tinha onde as estrelas nascerem, muito menos os elementos que conhecemos hoje. Toda a matéria dentro dele se resumia a apenas uma pequena singularidade, até que algo desencadeou uma expansão acelerada que vemos até hoje. Então, as condições após o Big Bang não eram nada favoráveis à formação de estrelas, tampouco antes dele, e as primeiras estrelas só vieram aparecer mesmo depois desse primeiro estágio do cosmos. Ou seja, quando a matéria estava espalhada por um volume maior e as primeiras nebulosas surgiram para aglutinar e formar as estrelas propriamente ditas. No começo, o que tínhamos de elementos do universo era apenas o hidrogênio e o hélio, os dois elementos mais abundantes conhecidos, e os mais simples também, onde a partir deles que as estrelas começam a fusão nuclear para formar elementos mais pesados como carbono, oxigênio, ferro e tudo que você possa imaginar. É a pressão exercida no núcleo da estrela que cria os átomos desses elementos conhecidos e dos quais somos formados. Dessa forma, os astrônomos costumam dividir as populações de estrelas em 3 delas, se baseando no tanto de metais que cada uma possui. E quando eu falo metais, eu me refiro a qualquer coisa que não seja nem hidrogênio nem hélio, pois é assim que os astrônomos chamam os outros elementos mais pesados. A população 1 é o tipo de estrela rica em metais, e o próprio Sol é um exemplo desse tipo estelar. Ou seja, elas não surgiram a partir do material primordial do universo, mas houve uma série de supernovas antes que lançaram elementos pesados para o espaço. A população 2 já é aquela que tende a não ter mais tantos elementos pesados,
como oxigênio, carbono ou ferro, o que quer dizer que são bem mais antigas e fazem parte de uma das primeiras gerações de estrelas do universo. Porém, as estrelas de população 3 ainda são puramente hipotéticas, mas elas certamente existiram em algum determinado momento onde o universo não tinha nada além de hidrogênio e hélio, ou seja, elas realmente eram pobres em metais. Aliás, um dos objetivos de telescópios como James Webb é justamente olhar para trás no cosmos e tentar encontrá-las. Mas como estamos falando de estrelas primordiais muito massivas, elas convertiam todo o hidrogênio e hélio em elementos mais pesados, e o universo ia ganhando os elementos que vemos hoje no interior das estrelas atuais. E o processo, claro, continua a todo vapor por todo o universo. Mas então, o que isso tudo tem a ver com a estrela HD 140283? Acredite, tem tudo a ver, pois as análises espectrais dessa estrela indicam que ela não tem muitos elementos pesados, ou seja, ela é muito velha. A estrela em si não tem tantos metais assim para que ela fique na população de tipo 2, mas também os elementos não chegam a ser inexistentes ao ponto de colocá-la na população de tipo 3. Então, há algo de errado nesses 14 bilhões de anos de idade estimados para a estrela, ou então estamos totalmente equivocados quanto à idade do universo. Bom, provavelmente a primeira opção é a correta e você vai entender o motivo. Primeiro, você tem que entender que tudo que medimos nessa vida tem um nível de incerteza. Não importa o que seja e se você está usando o melhor equipamento para medir. Existe sempre uma incerteza envolvida, por menor que ela seja. Porém, medir a idade de uma estrela não é uma tarefa fácil, principalmente considerando que HD 140283 está a mais de 200 anos-luz de distância. Porém, a idade calculada do universo é exatamente 13,7 bilhões de anos, mas existe uma incerteza de 0,38 bilhão de anos para mais ou para menos. Com a estrela, a incerteza é ainda maior, mas parece que muitos esquecem de falar sobre isso quando vão citar a idade da estrela, pois a incerteza dos 14,46 bilhões de anos de idade de Matusalém é de 0,8 bilhão de anos, ou 800 milhões de anos para ficar mais fácil. Então, subtraindo esses 800 milhões dos 14,46 bilhões de anos, temos uma idade para Matusalém de 13,66 bilhões de anos. Ou seja, considerando a margem de erro das medidas, temos uma idade compatível com a idade limite do universo. Inclusive, HD 140283 já teve uma idade calculada de 16 bilhões de anos. Mas os dados de maior qualidade foram abaixando isso com o tempo e hoje temos uma idade bem mais compatível com a realidade. Inclusive, a estrela de Matusalém pode ter uma idade bem abaixo da que temos calculada hoje. Pois é, a estrela não tem nada de especial quanto à sua idade, apenas se mostra uma estrela bem velha, mas não ao ponto de surgir antes mesmo do que o próprio universo. A verdade é que a idade estranha da estrela só mostra como precisamos mesmo de equipamentos cada vez mais sofisticados para entender melhor a idade de todos os objetos do universo. Por enquanto, tudo não passa de mera imprecisão dos telescópios atuais, mas é questão de tempo para que essa precisão aumente e finalmente vamos entender a idade real dessa estrela e de outras tão antigas quanto ela. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!